Imagine estar em um momento vulnerável, tentando apenas cuidar de alguém que precisa e ser flagrado pelo seu patrão, um homem rico e poderoso. Maria, uma simples faxineira, nunca imaginou que um gesto de carinho para acalmar a filha de seu chefe mudaria sua vida para sempre. Era um dia comum na casa de Carlos, um empresário de sucesso, quando Isabela, sua filha de 3 anos, ficou doente. A mãe de Isabela estava viajando e Carlos estava ocupado com seus compromissos. A febre alta e o choro incessante da menina deixaram Maria sem alternativas. Como mãe, Maria sabia o que fazer. Ela amamentaria a menina para acalmá-la. A situação parecia simples e instintiva, mas nada poderia prepará-la para o que aconteceria a seguir. Carlos entrou na sala, sem saber o que encontraria. O que ele viu foi Maria amamentando Isabela, um gesto de cuidado e compaixão, mas que, para ele, parecia algo inusitado e desconfortável. O silêncio tomou conta do ambiente. O que ele faria agora? Repreenderia Maria, a demitiria, ou ele tomaria uma decisão que ninguém esperava? A história que você vai acompanhar a seguir mostra como um simples gesto pode mudar a vida de todos os envolvidos, de formas impensáveis. Antes de continuar essa história cheia de reviravoltas e emoções, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Deixe seu comentário. O que você faria no lugar de Carlos ou Maria? Não perca a chance de acompanhar essa narrativa que vai mexer com seus sentimentos. Agora, vamos seguir com essa história que vai surpreender você a cada capítulo. Capítulo 1. A vida simples de Maria Maria nasceu em uma pequena cidade onde as oportunidades eram limitadas. Desde muito jovem, aprendeu que a vida não seria fácil e que para conseguir algo seria preciso trabalhar muito. Aos 22 anos, com um filho pequeno e sem marido, Maria se viu desamparada. O casamento que teve terminou em frustração, deixando-a sozinha e sem saber o que fazer. Decidida a mudar sua vida, Maria se mudou para a cidade grande, buscando melhores oportunidades para ela e seu filho. Chegando lá, ela começou a procurar por empregos simples, sem grandes expectativas. Foi quando ela encontrou uma vaga de faxineira na casa de Carlos, um empresário bem-sucedido. O trabalho parecia simples, mas ela sabia que aquele emprego poderia ser sua chance de estabilidade financeira. Maria começou a trabalhar para Carlos, realizando as tarefas domésticas diárias. A princípio, tudo parecia normal. Mas com o tempo, ela foi conhecendo melhor a família de Carlos, especialmente sua filha Isabela. Isabela, com apenas 3 anos, era uma menina doce, mas que sentia muita falta da mãe, que viajaria com frequência a trabalho. Maria, com seu instinto materno, logo percebeu que a criança precisava de muito mais do que cuidados básicos. Mesmo não sendo mãe biológica, Maria passou a cuidar de Isabela com todo o carinho e atenção. Ela a acalmava quando estava triste, dava banho, brincava e até a ajudava a dormir. Para Maria, aquele não era apenas um trabalho. Ela via Isabela como se fosse sua própria filha. E o vínculo entre as duas se fortaleceu com o tempo. Carlos, embora visse o carinho de Maria por sua filha, nunca havia percebido o impacto real que ela estava tendo na vida de Isabela. Para ele, Maria era apenas uma empregada que cuidava das tarefas da casa. Mas tudo isso estava prestes a mudar. A relação entre Maria e Isabela seria testada de uma forma que ninguém poderia imaginar, levando a uma decisão que alteraria as vidas de todos para sempre. Capítulo 2. O momento decisivo. Em uma manhã gelada, Isabela acordou com uma febre alta. A menina estava visivelmente mal, e o choro era incessante. Maria se preocupou, pois a pequena parecia ainda mais frágil do que o normal. A mãe de Isabela estava em uma viagem de negócios, e Carlos estava ocupado no escritório. Maria ficou com a responsabilidade de cuidar da menina, que parecia não melhorar. Ela tentou de tudo, medicamentos, água, carinho, mas Isabela não se acalmava. Foi quando um impulso tomou conta de Maria.
ela amamentaria a menina. Embora não fosse sua filha biológica, ela sentia que esse gesto de carinho poderia dar a Isabela o conforto necessário. Maria sabia que, ao amamentar a menina, estaria desafiando normas sociais e convenções. Mas o que importava naquele momento era o bem-estar de Isabela. Ela se acomodou em uma poltrona e colocou Isabela em seus braços, tentando acalmá-la e aliviar a dor da febre. A cena era tranquila e maternal, e logo a menina adormeceu. Mas o que Maria não sabia era que Carlos, seu patrão, estava prestes a entrar na sala. Ele havia deixado o escritório por alguns minutos e, ao caminhar pela casa, encontrou a cena. Carlos ficou paralisado ao ver Maria amamentando sua filha. Ele não sabia o que pensar ou como reagir. Era uma situação inesperada e desconfortável. Maria, ao perceber que estava sendo observada, ficou imediatamente envergonhada. "Carlos, eu só estava tentando acalmá-la", disse ela com a voz embargada de vergonha. Carlos olhou para Maria e, por alguns segundos, permaneceu em silêncio. Ele não sabia se deveria interromper ou simplesmente sair. A cena o confundiu profundamente. Como ele deveria lidar com isso? Quando ele finalmente saiu do quarto, o coração de Maria estava apertado. Ela sabia que aquele ato de carinho poderia custar seu emprego, e a sensação de incerteza dominava sua mente. O que ele faria? Capítulo 3. A reação de Carlos. Após o ocorrido, Carlos se retirou para seu escritório, ainda chocado com o que acabara de ver. Ele não conseguia parar de pensar na cena. Maria, com sua filha nos braços, como uma mãe faria. Ele sabia que havia algo ali que não podia ser ignorado. A visão de Maria cuidando de sua filha, de forma tão instintiva e natural, despertou sentimentos em Carlos que ele não sabia como lidar. Ele passou horas em sua sala, pensando e refletindo sobre o que deveria fazer. A pressão social e os preconceitos sobre a situação estavam pesando em sua mente. Carlos sabia que, ao ser flagrado em uma situação tão íntima, Maria poderia ser vista de maneira errada. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia ver maldade no gesto dela. Quando o dia chegou ao fim, Carlos convocou Maria para uma conversa. Ele sabia que precisava esclarecer tudo com ela, mas não sabia como abordar a situação sem ser preconceituoso ou insensível. Maria entrou no escritório com o coração batendo forte. Ela temia que aquele fosse o seu fim na casa. Ela se sentia culpada, embora soubesse que o gesto tinha sido feito com boa intenção. "Maria", começou Carlos, "eu vi o que aconteceu, e antes de mais nada, preciso que você saiba que não estou aqui para te julgar. Eu vi o cuidado que você tem com Isabela, e isso não passou despercebido." Maria, surpresa, olhou para Carlos, sem entender muito bem o que ele queria dizer. Ele continuou: "Eu nunca percebi o quanto você tem se dedicado à minha filha. E depois do que aconteceu, fiquei refletindo sobre o que realmente importa." Então, Carlos fez uma proposta que Maria jamais esperaria. "Eu quero que você se torne a cuidadora exclusiva de Isabela. Quero que você cuide dela como uma mãe, se você estiver disposta a fazer isso. Vou te oferecer mais apoio financeiro e condições melhores." Maria, atônita, não sabia como reagir. A proposta de Carlos parecia uma oportunidade única, mas ela também sabia que isso mudaria sua vida para sempre. Ela aceitaria? Capítulo 4. A decisão de Maria. Maria saiu do escritório com o coração pesado. A proposta de Carlos era tentadora, mas também assustadora. Ela sabia que essa decisão afetaria sua vida e a de sua família para sempre. Durante a noite, Maria se deitou na cama, mas o sono não vinha. Sua mente estava tomada por perguntas e incertezas. Ela sabia que deveria tomar uma decisão rapidamente, mas não sabia qual caminho seguir. Ela pensou em sua família, seus filhos, sua casa, sua vida simples. Maria sabia que aceitar a proposta significava mudar tudo. Era uma chance de dar uma vida melhor para eles, mas também poderia ser um fardo difícil de carregar.
Com o coração apertado, ela decidiu conversar com seus filhos. Eles sabiam da proposta e estavam animados com a possibilidade de uma vida melhor. Mas Maria, com toda a sua experiência de vida, queria ter certeza de que estava tomando a decisão certa. Ela também pensou na relação com Isabela. Embora fosse apenas uma funcionária, ela sabia que o vínculo entre elas era profundo. Ela se importava com a menina, e a ideia de se tornar sua cuidadora exclusiva mexia com ela. Depois de refletir por horas, Maria sabia o que precisava fazer. Ela tomaria a decisão de aceitar a proposta de Carlos, mas com uma condição. Ela queria ser tratada com respeito e reconhecimento, não apenas como uma funcionária. Na manhã seguinte, Maria procurou Carlos. Ela estava nervosa, mas sabia que havia tomado a decisão certa. "Eu aceito a sua proposta", disse ela com voz firme. "Mas quero ser respeitada como parte da família." Carlos ficou aliviado com a resposta e imediatamente fez os arranjos necessários. Ele sabia que a decisão de Maria era uma grande responsabilidade, mas também sabia que era o melhor para todos. A vida de Maria começou a mudar rapidamente. Ela agora seria a cuidadora de Isabela, com a responsabilidade de criar a menina como sua própria filha. E ela sabia que isso era algo que ela levaria a sério. A decisão estava tomada e Maria estava pronta para começar uma nova fase em sua vida. A vida dela, de Carlos e de Isabela, nunca mais seria a mesma. Capítulo 5. Uma nova realidade. A partir do momento em que Maria assumiu o papel de cuidadora de Isabela, sua vida tomou um rumo completamente novo. Ela agora era uma figura central na vida da menina, sendo responsável por seu bem-estar e desenvolvimento. Carlos também se viu mais envolvido na vida de sua filha. Embora fosse um pai presente, ele passou a perceber o quanto Isabela dependia emocionalmente de Maria. Maria, por sua vez, se dedicava a Isabela com todo o carinho. Ela não era apenas uma funcionária agora. Ela se tornou uma segunda mãe para a menina. A relação entre os dois, antes formal e distante, agora se transformava em algo mais profundo. Maria e Carlos passaram a ter conversas mais sinceras e abertas, baseadas em respeito e admiração. Maria passou a ter mais autonomia e liberdade em sua rotina. O salário que Carlos ofereceu a ela foi aumentado e ela pôde dedicar mais tempo à família, algo que antes parecia impossível. Isabela floresceu emocionalmente sob os cuidados de Maria. Ela passou a ser mais segura e feliz, sabendo que estava rodeada de amor e carinho. O vínculo entre Maria e Isabela ficou cada vez mais forte. Maria sentia que estava realizando uma missão importante, algo que ia além de um simples trabalho. Carlos, vendo a transformação de sua filha e o impacto positivo de Maria em sua vida, ficou mais grato do que nunca. Ele sabia que havia tomado a decisão certa. A vida de Maria, que antes parecia limitada, agora estava cheia de oportunidades. Ela finalmente sentiu que tinha um propósito maior e que seu esforço estava sendo valorizado. A decisão que Carlos havia tomado, que parecia impensável no início, se mostrou a melhor escolha para todos. Eles estavam agora mais unidos do que nunca. Capítulo 6. Os desafios de Maria. Embora Maria estivesse feliz com sua nova posição, sabia que essa responsabilidade trazia também grandes desafios. A criação de Isabela era um trabalho complexo e exigente. Ela começou a perceber que a tarefa de ser uma segunda mãe não era tão simples quanto ela imaginava. Havia momentos difíceis, quando Isabela estava triste ou rebelde. A pressão para equilibrar os cuidados com a menina e sua própria vida pessoal era grande. Maria teve que aprender a administrar seu tempo de forma mais eficiente, sem negligenciar suas próprias necessidades. Além disso, Maria teve que lidar com as expectativas de Carlos. Embora ele fosse generoso e compreensivo, ele também tinha grandes expectativas sobre como Isabela deveria ser educada e tratada. Com o tempo, Maria aprendeu a confiar em seu instinto. Ela sabia que estava fazendo a coisa certa, mesmo quando enfrentava obstáculos.
Isabela também teve dificuldades no começo. A mudança repentina em sua rotina foi difícil para ela, mas o amor de Maria ajudou a suavizar os desafios. Maria sabia que a responsabilidade era grande, mas ela também sabia que estava criando uma criança que precisaria dela para sempre. Carlos, embora fosse mais presente, não podia estar o tempo todo ao lado de Isabela. Ele começou a perceber o quão essencial Maria se tornou para sua filha. Com o apoio de Carlos e sua própria determinação, Maria conseguiu superar as dificuldades. Ela sabia que estava dando o melhor de si. Mesmo diante das dificuldades, Maria se sentia mais forte do que nunca. Ela havia encontrado seu verdadeiro propósito, e isso a motivava a continuar. Ela sabia que a vida estava apenas começando para ela. Capítulo 7. O reconhecimento. Conforme os meses passavam, a relação entre Maria e Carlos se tornava cada vez mais sólida. Eles haviam encontrado uma maneira de coexistir, respeitando o papel de cada um na vida de Isabela. Carlos começou a ver Maria não apenas como uma funcionária, mas como parte essencial da vida de sua filha. Ele ficou impressionado com a dedicação e o carinho com que ela tratava Isabela. A transformação de Isabela também foi notável. A menina estava mais feliz, mais segura e começava a se relacionar melhor com os outros. Maria, que antes estava acostumada com uma vida de dificuldades, agora começava a se sentir parte de uma família. Ela sabia que seu trabalho tinha mais valor do que nunca. Em um momento de reflexão, Carlos sentou-se com Maria para conversar sobre como as coisas haviam mudado. Ele a agradeceu pelo esforço e dedicação. Maria, eu não sabia o quanto a presença de alguém como você na vida de Isabela era fundamental, disse Carlos. Você tem feito mais por ela do que eu jamais imaginei. Maria ficou emocionada. Ela nunca tinha ouvido palavras como essas de um patrão antes. Ela se sentiu reconhecida e apreciada de uma maneira que nunca esperou. Essa conversa marcou um novo capítulo na relação deles. Carlos não apenas reconheceu o valor de Maria, mas também começou a tratá-la com um respeito mais profundo. O vínculo entre eles agora era de verdadeiro respeito mútuo. Ambos estavam cientes da importância do papel que desempenhavam na vida da outra pessoa. Para Maria, aquelas palavras de reconhecimento significaram o mundo. Ela sabia que tinha feito a escolha certa ao aceitar a proposta de Carlos. Capítulo 8. O novo papel de Maria. Com o tempo, Maria foi se adaptando cada vez mais ao novo papel que desempenhava na vida de Isabela. Ela não era mais apenas uma faxineira, mas uma figura maternal essencial para o bem-estar da criança. A responsabilidade de criar Isabela como uma mãe verdadeira não era algo leve. Maria tinha que equilibrar a educação da menina com as atividades diárias e seus próprios sentimentos. Isabela, agora com 5 anos, estava mais alegre e aberta ao mundo. Ela confiava plenamente em Maria e a via como uma segunda mãe. O relacionamento entre Maria e Carlos também se fortaleceu. Eles começaram a ter mais conversas profundas sobre a educação de Isabela e sobre a melhor maneira de lidar com os desafios da vida. Maria começou a sentir uma felicidade que nunca soubera antes. Ela sabia que estava fazendo uma diferença significativa na vida de Isabela, e isso a preenchia. Carlos, por sua vez, ficou mais presente na vida da filha. Embora estivesse sempre ocupado com o trabalho, ele passou a dedicar mais tempo à sua família, inspirado pela dedicação de Maria. O trabalho que Maria realizava na casa de Carlos também evoluiu. Ela passou a ter mais autonomia e começou a se envolver mais nas decisões familiares. Isabela, que antes se sentia distante da mãe biológica, agora via Maria como uma verdadeira figura materna. A conexão entre elas era inquebrantável. Com o tempo, Maria passou a ter mais liberdade e, com isso, pôde planejar um futuro melhor para ela e sua própria família. O que começou como uma situação delicada se transformou em uma grande oportunidade de transformação para todos. A decisão de Carlos de confiar em Maria se revelou uma das melhores escolhas de sua vida.
Capítulo 9. Os desafios que permanecem. Embora Maria tivesse alcançado uma nova fase de sua vida, os desafios nunca desapareceram completamente. A vida de cuidadora de Isabela exigia um esforço constante. Além disso, ela continuava lidando com as responsabilidades de sua própria família. Seus filhos agora estavam mais velhos, e como mãe, ela precisava dar atenção a todos. Carlos também estava mais envolvido na vida da filha, mas sempre com o apoio de Maria. Eles formaram uma equipe de pais, embora com abordagens diferentes. O vínculo entre Maria e Isabela estava mais forte, mas o trabalho de cuidar da menina nunca foi fácil. Maria sabia que precisava continuar trabalhando duro para garantir que Isabela tivesse uma infância feliz e equilibrada. Embora o reconhecimento fosse constante, Maria ainda se sentia pressionada a cumprir expectativas elevadas. Ela não queria falhar com Isabela e, por isso, continuava se esforçando. Carlos, por sua vez, entendia as dificuldades que Maria enfrentava, mas ele também queria garantir que a educação e o bem-estar de Isabela fossem sempre prioridade. A convivência diária trazia altos e baixos, mas o compromisso de Maria e Carlos com Isabela os uniu ainda mais como uma família. Maria aprendeu a lidar melhor com os desafios da vida. Ela sabia que, por mais difícil que fosse, sua missão era importante. A relação entre Maria e Carlos continuava firme. Eles sabiam que a responsabilidade de criar Isabela não deveria ser sobrecarregada por um só, mas sim compartilhada entre todos. O amor que todos compartilhavam crescia com o tempo, e Maria estava feliz por ter tomado a decisão de confiar em Carlos, mesmo quando tudo parecia incerto. Capítulo 10. O futuro que Maria construiu. O futuro de Maria e sua família estava agora mais promissor. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, sendo não apenas uma funcionária, mas uma verdadeira figura maternal para Isabela. Carlos, por sua vez, estava mais envolvido e presente na vida de sua filha. Ele também se dedicava mais à família e à construção de um lar feliz para todos. A relação entre Maria e Carlos passou a ser um exemplo de respeito mútuo e confiança. Eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Isabela, agora uma menina cheia de confiança, cresceu com a certeza de que tinha uma família que a amava e se preocupava com ela. Ela sabia que tinha duas figuras maternas que a cuidavam. A vida de Maria, que antes parecia limitada, agora estava cheia de oportunidades. Ela finalmente conseguiu conciliar sua vida pessoal e profissional de maneira equilibrada. Com o tempo, Maria começou a pensar em novas possibilidades para sua vida. Ela sabia que o futuro ainda tinha muito a oferecer. A relação entre todos se fortaleceu. Cada um teve a chance de se mostrar, crescer e aprender com as escolhas que fizeram. Carlos, ao olhar para sua filha e para Maria, sabia que havia feito a escolha certa ao confiar nela. Ele não se arrependeu de ter dado a ela a responsabilidade de cuidar de Isabela. O futuro era incerto, mas Maria estava disposta a continuar lutando por um mundo melhor para sua família e para a menina que ela agora chamava de filha. E assim, todos seguiram em frente, sabendo que mesmo com os desafios, a decisão de confiar e amar os outros era a chave para uma vida plena. Essa história nos ensina que, por mais difíceis que sejam as situações, a confiança e o amor podem transformar vidas. Maria e Carlos, ao decidirem dar uma chance um ao outro, conseguiram criar uma relação única e verdadeira que desafiou todas as expectativas. A vida de Maria mudou para melhor, mas isso não aconteceu por acaso. Ela teve que enfrentar desafios, tomar decisões difíceis e, acima de tudo, acreditar no que estava fazendo. Carlos, ao abrir seu coração, também cresceu e aprendeu a valorizar o que realmente importa. Agora, queremos saber o que você faria no lugar deles. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Até o próximo vídeo.